o espírito se compromete a não fazer o mesmo erro novamente. Ele se compromete a resgatar de uma forma que para ele está bem, mesmo que esteja relacionado a um sofrimento muito grande, físico, moral, não importa. Um sofrimento dentro de uma família, um sofrimento no trabalho, seja o que for, mas ele diz, estou de acordo. Às vezes ele não tem opção e é obrigado. Isso nós conhecemos também. Então, é interessante que às vezes vemos pessoas assim, por exemplo, o que nós perguntamos quando vemos uma pessoa cega? Aí nos lembramos de que também os discípulos perguntaram a Jesus quando viram um cego, mas quem é que é o culpado da cegueira? Por que ele é cego? É culpa dos pais ou é culpa dele? Aí Jesus, o que ele respondeu? Nenhum, nem de um, nem de outro. É para que eu possa, através dele, mostrar às pessoas o amor de Deus e a justiça de Deus. E ele cura esse cego. Então, eu tenho uma história que eu li, é um livro muito bonito que se chama A Luz do Futuro, da espírita espanhola que ela viveu no século XIX, Amália Domingo Soler, só para retratar um pouco como é um caso de reencarnação, um caso de pagamento de dívida, de débito, como é resgatado. Então, a história é simples, é uma história verdadeira que aconteceu na Itália, no sul da Itália, em Palermo. Era uma família muito bem vista e também de numa boa situação. E essa moça era cega. A moça era jovem, tinha uns 19 anos e era cega. E um rapaz encontrou essa moça e se apaixonou por ela, perdidamente. Pediu-a em casamento. A moça disse que não queria que ele se afastasse dela. Ele ficou muito magoado, lógico, né? Então, aí a pergunta é, por que ela rechaçou o rapaz? Por que ele queria, era um amor muito profundo que ele sentia por ela. Provavelmente era um encontro, um reencontro. Então, a Amália Domingo Soler, ela perguntou ao guia espiritual dela qual era o motivo por que essa moça rechaçou, quer dizer, não quis aceitar a proposta de casamento, nem as insistências do rapaz. Qual era o motivo? Aí o guia espiritual dela contou a história dessas duas pessoas. Então, nós vemos que nós voltamos atrás porque cometemos muitos erros, muitos equívocos, e ali atrás está a causa do nosso sofrimento, como está escrito no Evangelho no capítulo 5, a causa dos nossos sofrimentos. São ou atuais ou vêm do nosso passado. Mas então, vamos voltar a essa história, e aí o guia espiritual da Amália, ele diz que essas duas pessoas, num outro período numa outra encarnação, se encontraram. Ela, uma moça muito bonita, e ele também, um rapaz muito elegante, muito assim, da sociedade e tudo mais, e se apaixonaram, os dois se apaixonaram. E o rapaz pediu a moça em casamento, e ela, claro, ela queria casar com ele. Então, umas semanas antes das bodas, o rapaz se ausentou, porque tinha umas viagens que ele tinha que fazer a trabalho, se ausentou lá daquela cidade onde eles moravam. E o que aconteceu? Que ela foi com a família dela para uma fazenda que estava fora da cidade, porque ela queria passar a noite de núpcias lá, e elas iam preparar a cama nupcial, preparar tudo para aquela noite especial. Foram, e quando chegaram lá, estavam preparando tudo, o céu escureceu, mas muito rapidamente, começou uma trovoada e um relâmpago atingiu o dormitório daquela casa, onde estava a cama nupcial. A senhora estava com a moça, todas desmaiaram, mas ninguém foi ferido. E ela, essa moça, é como se um relâmpago tivesse atravessado assim, no meio dela, e ela caiu no chão, de costas. Quando as outras senhoras voltaram
olharam para ela, viram que ela estava deitada no chão, de olhos esbugalhados abertos. Estava cega, os olhos sem vida, sem nada, não tinha mais vida naqueles olhos. Então, aí o rapaz soube dessa notícia, porque ele foi avisado. Quando ele voltou, quando ele viu a noiva dele, assim, porque toda a expressão dela tinha mudado no rosto, é lógico, o sofrimento, não tinha mais aquela vida, aquele olhar e tudo. Ele ficou espantado, ele estava aqui dizendo, eu não aguento isso aqui, eu não posso ver isso, eu não posso viver com uma pessoa assim, e foi embora, fugiu. Quer dizer, ele fugiu, escreveu depois para o pai da moça, dizendo que devido a isso ele não tinha condições de ficar ao lado dela, porque ele ia sempre ficar vendo todo esse sofrimento estampado no rosto dela. Fugiu e não quis saber mais dela, mas aí ela, coitada, ela estava sofrendo muito por duas causas, né? Porque pela cegueira e pela situação e também porque ele foi embora e não voltou. E o pai queria evitar que ela sofresse mais ainda e disse assim, eu não vou mostrar essa carta, não vou mostrar a carta porque vai magoar mais ainda. Mas a moça era já um espírito bem, que já tinha, digamos assim, já mais evoluído, já tinha passado por muitas reencarnações, de muito sofrimento, tinha crescido bastante. E, claro, ela disse para o pai, não, pai, diga-me o que foi, o que ele escreveu, porque eu não aguento essa incerteza, porque se ele vai voltar ou não vai voltar. Então, aí ele deu a carta para ela ler, e ela leu. E ela foi, depois disso, foi praticamente definhando. Não levou muito tempo, ela estava para desencarnar e disse ao pai, escreva ao meu noivo e diga-lhe que eu estou indo, mas ele o perdoo. E desencarnou. O rapaz soube, porque o pai tinha escrito para ele, e ele sofreu muito. O que ele sofreu? Consciência, remorso. Consciência pesada e remorso. E foi também, não encontrava mais a paz. E ele também, do seu lado, viveu ainda algum tempo, mas depois também desencarnou. Com esse sofrimento todo, com esse remorso, com essa consciência pesada. E, claro, se recriminando por que ele fez isso. Quando ele despertou no mundo espiritual, ele despertou nos braços dela. E ele ficou assim, todo assim, espantado, porque a viu, né, no mundo espiritual, ele sabia que ela estava morta. Então ela explicou tudo para ele, explicou como é que a vida continua, que ninguém morre efetivamente. E todos esses nossos débitos que nós temos, que vamos resgatar, que vamos verdadeiramente, temos que cumprir as leis divinas, porque isso é Deus que nos dá a oportunidade de progredir. E ele disse para ela, mas eu vou ficar sempre ao seu lado porque eu amo tanto. E ela disse para ele, não vai ser possível no momento. Se vai passar muito tempo, porque do meu lado eu cometi muita coisa que eu não deveria ter feito, muitos erros, muita coisa ruim, eu fui muito ruim, e muitos séculos e muito tempo vai passar até que nós possamos nos reencontrar. E o que havia acontecido com ela? Ela, numas encarnações anteriores, tinha sido um homem de muito poder, muito dinheiro, e ele, o que ele fazia, esse homem, o poder dele, ele se exteriorizava assim, que ele, logicamente, se alguém estava contra ele, alguma coisa era feita, ele castigava. Ele nunca deu a pena de morte, nunca ninguém tinha que morrer, mas ele fazia outra coisa. Ele mandava queimar os olhos da pessoa. Então ele fez isso muitas vezes, muitas dos seus súditos, provavelmente era uma pessoa ligada à corte, ou talvez até tenha sido um rei ou numa posição assim bem importante. E ele fez isso muitas e muitas vezes. E quando, no decorrer das várias encarnações, o espírito foi progredindo, foi entendendo isso também, mas não chegou a digamos assim, se desligar totalmente dessa ferocidade, dessa perversidade quase. Então, o que o espírito, né, numa das últimas reencarnações, o que fez? Começou,
também muito egoísta, porque o egoísmo e o orgulho faz parte também da nossa história, que é um motivo de muitas dívidas e débitos.